O 23 de novembro é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. Data foi instituída com vários objetivos, entre eles estimular ações educativas e preventivas relacionadas ao câncer infantil, apoiar as crianças com câncer e seus familiares, além de promover debates e outros eventos sobre as políticas públicas de atenção integral às crianças com câncer. O câncer infantil corresponde a um grupo de várias doenças que tem em comum a proliferação descontrolada de células anormais e que pode ocorrer em qualquer local do organismo. Sobre esse assunto, eu converso agora aqui no Super N segunda edição, no estúdio aberto, com o médico Eduardo Ribeiro Lima, que é oncologista pediátrico do Grupo Oncoclínicas Belo Horizonte. Doutor, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Super N segunda edição. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço o espaço aí pra gente aqui divulgar a causa, né? Pois é, doutor, o que a gente pode citar de cânceres mais comuns, né, em crianças e adolescentes? Bom, o câncer mais comum na infância é a leucemia, né? A gente tem as leucemias linfóides, que são as mais comuns, e as leucemias mieloides, e depois das leucemias vem outros grupos, né? Os tumores cerebrais, né, que a gente chama de sistema nervoso central, os linfomas e outros tipos de tumores, assim, neuroblastoma, que é um tumor abdominal muito comum na nossa faixa etária, tumores renais, tumores ósseos, dentre outros, né? Uhum. A gente tem esses tipos de tumores mais comuns, mas a gente tem causas diferentes para esses tumores. Existem alguns que têm causas semelhantes. O que provoca geralmente esses cânceres, hein, doutor? Cada doença, cada tipo de doença, ainda mais hoje que a gente vem descobrindo, né, cada vez mais coisas sobre o câncer, com o advento de estudos genéticos, né, moleculares mais acessíveis para a prática clínica, né, a gente vê que cada tipo de doença tem uma causa específica. Mas, no geral, são mutações, né, que acontecem numa célula específica, por exemplo, no caso da leucemia, numa célula do sangue da criança, e que faz essa célula escapar de um controle do nosso organismo e se proliferando, igual você falou no início, de uma forma descoordenada até levar o surgimento da doença propriamente dita. Uhum. Diante disso, doutor, a gente pode falar em prevenção ou não? Já que são mutações, não há como se prever os cânceres infantil? Ao contrário do adulto, né? No câncer infantil, na grande maioria dos casos, é óbvio que a gente tem alguns casos específicos, algumas síndromes familiares, né, genéticas, que podem ter uma predisposição, sim, né? Mas o câncer infantil, ao contrário do adulto, não está associado muito à exposição a esses fatores ambientais, como fumo, como outras coisas, né? Então, assim, prevenir, em geral, é mais difícil por conta disso. Mas o que a gente sempre reforça, né, até como pediatra e tudo, é ter uma qualidade de vida, ter uma alimentação, ter atividade física sempre de forma mais saudável possível, né? E buscar esses hábitos saudáveis, além de tudo, né, é importante tanto para evitar, né, um agravamento desse quadro na criança, mas especialmente na idade adulta, que a gente sabe que isso pode impactar bastante. Além disso, o que a gente fala, né, porque graças a Deus o câncer infantil é uma doença rara, né? Câncer não deveria acontecer nem em adulto, ainda mais em criança e adolescente, né? É uma doença muito, muito triste, mas assim, felizmente com chances de tratamento hoje em dia muito, muito promissoras, né? Isso então, que eu ia perguntar. O que a gente fala é muito para a gente, só para eu completar, sempre, acho que hoje é uma coisa que a gente vê que está faltando na nossa sociedade, a criança tem que fazer um controle com o pediatra, né? Assim, o pediatra é um profissional essencial para essa faixa etária, para o cuidado da criança, e para até fazer um diagnóstico mais precoce que pode ajudar na evolução dessas doenças quando elas aparecem. Uhum. Antes de falarmos então, doutor, de tratamento, o senhor falou aí de tratamento, só para a gente reforçar esse cuidado, né, e essa rotina
com o pediatra, existe uma frequência, qual que deve ser a frequência ideal para se levar, né, a criança ao pediatra? Porque muitas vezes os pais vão até o pediatra quando a criança está sentindo alguma coisa, tem algum sintoma, mas é importante você ter uma rotina de consulta com o pediatra de quanto em quanto tempo, hein, doutor? Sim, no primeiro ano de vida a criança deve ir todo mês, né? Se for possível, seria importante até para ver a questão do desenvolvimento, do crescimento, do ganho de peso, das vacinações que hoje em dia andam muito, né? Infelizmente essa tendência de algumas pessoas de evitar a vacina, a gente sabe tanto que as vacinas ajudaram a prevenir várias doenças e melhorar a vida, e temos até a mortalidade mesmo das crianças. Então, no primeiro ano, seria o ideal fazer mensalmente, sempre que possível. E depois, com o crescimento da criança, o próprio pediatra vai marcando retornos mais afastados, mas é sempre bom, mesmo crianças maiores, 1 ou 2 vezes por ano, ir ao pediatra, né, para fazer uma avaliação de rotina e para ver como é que está o desenvolvimento também. Uhum. O senhor falou de tratamento, né, e de evolução do tratamento. O que a gente tem hoje em dia em relação a tratamentos para os cânceres infantis e também, doutor, como é que se dá, né, esse tipo de tratamento? Claro que dependendo do tipo do câncer, né, são tratamentos específicos, mas como é que a gente está em relação a esse tipo de tratamento? Bom, o tripé, né, que a gente sempre conhece classicamente de tratamento do câncer, baseia-se na cirurgia, na quimioterapia, que desde a década de 60 vem crescendo e vem, né, para cada tipo de doença, tendo protocolos específicos, e na radioterapia. O que a gente tem visto hoje é que até os anos 2000, esse tripé levou, né, a melhoria, né, das chances de cura, principalmente no câncer infanto-juvenil, uma melhoria muito, muito significativa. Mas depois do ano 2000, assim, a gente percebe que houve uma estagnação, como se essa curva de sobrevida tivesse entrado num platô e aqueles 30%, 20% de crianças que não tinham possibilidade de se curar, continuou nesse nível. E hoje em dia, felizmente, a gente tem, com o advento da medicina de precisão, né, de estudos genéticos que buscam conhecer melhor os tumores, os tipos de câncer, na mutação genética mesmo que causa. É óbvio que isso não é acessível, especialmente em serviços de SUS, mas assim, quando é possível a gente fazer isso, eu acho que é o futuro, pelo que eu entendo assim da nossa área. Hoje em dia eles já estão conseguindo detectar mutações genéticas, e a indústria farmacêutica tem evoluído de forma a criar um tratamento específico, que a gente chama de terapia-alvo, para aquele tipo de mutação genética, o que é um advento, uma coisa muito interessante, porque além de ser um tratamento mais específico, né, e com chances muito maiores de sucesso, eles têm né, diminuído os efeitos colaterais que a gente sabidamente tem com a quimioterapia, com a radioterapia e com a cirurgia. É óbvio que é uma coisa que complementa, né, a ação desses três tratamentos clássicos. Ela individualmente raramente é usada, sabe? Mas é uma coisa que tem evoluído bastante. Primeiro evolui no adulto, né, porque a pesquisa e o número de pacientes é maior, mas tem chegado, felizmente, já na área da oncologia pediátrica também. Estou conversando aqui no Super N de segunda edição com o médico Eduardo Ribeiro Lima, que é oncologista pediátrico do Grupo Oncoclínicas aqui de Belo Horizonte, nesse 23 de novembro, que é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. Doutor, o senhor citou aí no início da nossa conversa os diversos tipos de câncer, né? Os cânceres mais comuns em crianças e adolescentes. Existe, doutor, em que os pais precisam ficar atentos de que um sinal dado ali na criança pode ser indício de algum problema como esse, hein, doutor? Bom, na verdade, assim, como eu falei, são vários tipos de câncer, né? Então, assim,
E os sintomas muitas vezes são inespecíficos. E são, assim, eu digo inespecíficos que eles podem e frequentemente estão associados com outras doenças. Então, por exemplo, uma mancha roxa, febre, dor de cabeça. É raro ser um câncer, mas o que eu tenho, o que eu falo, inclusive com os nossos alunos, né, os médicos residentes que formam com a gente no serviço, é que quando uma queixa está sendo repetitiva, persistente, e que você não consegue explicar por causas mais frequentes, é melhor investigar mais profundamente, pedir exames e encaminhar para um especialista quando for o caso, porque no serviço de referência esse paciente vai poder ter uma propedêutica mais adequada, fazer um diagnóstico quando for o caso e receber o tratamento adequado para a melhor sobrevida dele, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, eu vou dar outro, por exemplo, dor de cabeça, pegar dor de cabeça. Raramente a dor de cabeça significa tumor do sistema nervoso, um tumor cerebral, né, que a gente chama legalmente. Mas se é uma dor de cabeça que está persistente, que é geralmente de manhã, né, que aí ela começa a associar vômitos, associar a déficits motores, assim, de movimentação de alguma parte do corpo, isso são sinais de gravidade maior. E aí tem que procurar um atendimento com mais urgência para poder, né, ser avaliado esse paciente, fazer a propedêutica adequada e, em caso do diagnóstico de um tumor, ser tratado também adequadamente. Doutor, qual que é o papel dos familiares, né, nesse processo, né? Familiares que também ficam muito abalados nesse primeiro momento quando recebem o diagnóstico, né? Como é que se trabalha com o paciente e também com os familiares que recebem aquele diagnóstico, hein, doutor? A família assim, a gente fala, igual eu falei, o câncer no adulto já não é uma doença muito dura, né? Na criança é uma doença que desestrutura uma família, né, de maneira geral. A família adoece junto com a criança, né? Então, assim, são os pais que não esperavam, né? Quando eu sou pai, não sei se você é pai, mas quando o filho da gente tem uma gripezinha, uma febre, a gente já fica meio doido. Imagina com uma doença dessa gravidade. Então, assim, às vezes os irmãos também, a gente tem uma preocupação muito grande de acolher os irmãos também, porque às vezes aquele filho doente está precisando de uma atenção maior e o irmão é deixado um pouco de lado, assim, entre aspas, né? Então, assim, quando a gente trata o câncer infantil no serviço adequado, serviços de referência mesmo, é uma equipe multidisciplinar, não é só o médico, né? Médico, enfermeiro, psicólogo, se possível um assistente social, dentista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, e vários profissionais para tentar tornar o tratamento, né, e o enfrentamento dessa doença o mais, entre aspas, leve possível e que desestruture menos, assim, ou então que, na medida do possível, consiga manter uma estrutura mínima para essa família, né? Mas é muito complicado, com certeza. O senhor falou dos tratamentos e também das possibilidades de cura, né, doutor? E falou daquela rotina que se deve ter de levar a criança ao pediatra, porque assim como no câncer de adulto, no câncer infantil também, o diagnóstico precoce é fundamental, né, doutor? Sim, com certeza. O diagnóstico precoce é muito importante, né? Porque se a gente pegar uma doença no estágio inicial, né, é óbvio que as chances de cura e a própria intensidade do tratamento e o sofrimento que esse paciente e a família vão passar, eles se tornam menores, né? Mas também, um outro pilar que a gente bate muito na tecla é fazer o diagnóstico de precisão. A gente precisa ter um diagnóstico preciso mesmo, assim, ficou redundante aí a fala, mas assim, quando eu falo de precisão, quanto mais exato o diagnóstico, mais individualizado para aquela doença, vai ser melhor o desfecho do tratamento, né? E a gente tem essa possibilidade para as crianças que, por exemplo, dependem do SUS, doutor? Como é que a gente está em relação aos cânceres infantil e juvenil
no sistema público de saúde, hein? A gente aqui, aqui em Belo Horizonte, né, a gente tem 3 grandes serviços de tratamento de câncer infantil, né, que são credenciados para tal. É o Hospital da Baleia, o Hospital das Clínicas e a Santa Casa de Misericórdia. A gente, é óbvio que no SUS a gente tem menos recurso, mas a gente, em termos de tratamento quimioterápico, a gente costuma ter acesso a praticamente todos os quimioterápicos que tem na rede suplementar também, sabe? A gente às vezes tem alguma dificuldade na propedêutica de exame, mas esses serviços de referência, geralmente, quando não tem o exame em si, eles têm parceiros que possam executá-los. Os exames genéticos são mais difíceis ainda de acessar. A gente tem alguns laboratórios, às vezes a gente precisa mandar para fora. E uma coisa que a gente usa muito, até para aprendizado e para estudos científicos mesmo, mais robustos, com um número melhor de pacientes, é trabalhar em grupos cooperativos em nível nacional. A gente tem a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, a SOBOP, que desenvolve vários protocolos envolvendo serviços de referência do Brasil inteiro, e que muitas vezes ela tem um laboratório de referência, por exemplo, em São Paulo, que para um protocolo X a gente pode mandar o material, né, a biópsia do paciente, e vai ser feito o estudo lá. Ou outro em Barretos, por exemplo, no Hospital de Câncer de Barretos, que é um hospital de referência nacional também. Aqui em Belo Horizonte a gente tem tentado, e a gente faz alguns exames, mas assim, a gente ainda está num nível muito inicial, assim, dessa questão genética, mas a ideia também, assim, sempre que possível, né, é ir desenvolvendo, porque, igual eu falei, eu acho que isso é o futuro agora da oncologia e da oncologia pediátrica também. Para a gente finalizar, doutor, um dos objetivos dessa data, 23 de novembro, de Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, é promover debates e outros eventos sobre políticas públicas de atenção integral às crianças com câncer. Como é que nós estamos aqui no Brasil em relação a essas políticas públicas de atenção integral a essas crianças que têm algum tipo de câncer, hein, doutor? Recentemente, o governo federal lançou, acho que há 2 anos atrás, se não me engano, uma normativa que regulamenta o atendimento e o tratamento da criança com câncer, da criança e do adolescente, porque a gente, geralmente, essas doenças que eu citei, que aparecem na faixa pediátrica, elas vão até cerca de 18 anos. Depois disso, é raro acontecer e o oncologista de adulto assume os casos de adultos. Mas a gente teve, que foi um avanço, essa normativa do governo federal, né? Acho que 1 a 2 anos atrás, do Ministério da Saúde, e a gente, inclusive eu tenho conversado, eu tenho algum contato, né, com algumas pessoas, inclusive com deputados e tudo mais, porque eles procuram a gente, felizmente, e eu tive uma experiência política. Há 4 anos atrás eu fui candidato a deputado estadual, sou suplente de deputado estadual hoje, mas felizmente eu segui pelo caminho da medicina, que eu acho que foi o que Deus me colocou. Mas eu conheço pessoas, por exemplo, a deputada estadual Laura Serrano, que é do Partido Novo, e que a gente tem conversado e tem buscado dialogar para ver se a gente, em nível estadual e até às vezes municipal também, consegue fazer umas políticas para melhorar a agilidade dos exames, né, que é uma coisa que a gente, principalmente no nível do SUS, a gente emperra muito. Por exemplo, uma coisa que é muito difícil em crianças pequenas, eles precisam fazer exames com anestesia. Então, mesmo na rede suplementar, é mais difícil, é muito difícil conseguir vaga para uma criança que precisa fazer, por exemplo, 4 ressonâncias de uma vez com anestesia, porque os horários de anestesia ainda são pequenos. Então, são desafios que a gente tem que enfrentar e tem que buscar. E aí, assim, desenvolvendo essas normas públicas, né, acho que todo mundo tem que estar envolvido nisso. Isso acho que vai ser essencial para a gente poder melhorar, né, o atendimento e, por consequência, a qualidade de vida dessas crianças e adolescentes, né.
Sem dúvida alguma. Doutor Eduardo Ribeiro Lima, que é médico oncologista pediátrico do Grupo Oncoclínicas de Belo Horizonte, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite e até uma próxima, doutor. Boa noite pro senhor. Eu que agradeço mais uma vez o espaço, assim, vocês abrindo esses espaços para a gente, vocês também estão participando dessa rede aí de combate ao câncer infantil, né? A divulgação dessa causa é muito importante, então a gente tem só que agradecer esse espaço que vocês ofereceram para a gente. A gente é que agradece e conte sempre conosco, doutor.